Parou. Mudamos o dia, não posso mais falar que é sexta-feira. A Blitz Conjugal a partir do mês de outubro, né? Hoje já é dia 1º de outubro. Vai ser apresentada às quintas-feiras, até porque tá vindo o verãozão aí, né? Dia de sexta-feira você quer sair com a sua família, você não quer ficar em casa, nesse calor aí de 40 graus que tá fazendo. Então a gente resolveu, por bem, passar a Blitz Conjugal para quinta-feira, né? Então assim, ó, se prepare de hoje em diante. Toda quinta-feira você tem um compromisso conosco. Toda quinta-feira, lembre-se, é dia de Blitz Conjugal. Tudo bem? Eu sou o pastor José Luiz. Boa noite, eu sou a missionária Cássia, tudo bem? A gente pertence ao Ministério Vida e Paz, Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz, lá em Irajá, Rua Licínio Barcelos 129 ali, centro de Irajá, coração de Irajá. É bem pertinho, o acesso à igreja é bem rápido. E a gente se encontra todo domingo, às 18h30 e toda quarta-feira, às 19h30. E toda quinta, às 20 horas, a gente tem um encontro com você aqui na Blitz Conjugal. Por que Blitz Conjugal? Hoje mesmo, estava trabalhando, passei com o carro ali na antiga Automóvel Clube, né? Agora é Pastor Martin Luther King Jr. Ali antes de Irajá um pouquinho, estava indo lá para Pavuna e tinha uma blitz e o policial militar mandou eu encostar. Eu encostei perfeitamente, ele me cumprimentou, pediu documento do carro e habilitação. Graças a Deus a gente anda correto, né? O meu carro já está com 2020 certinho, no verdinho. Apresentei para ele a documentação do veículo, a habilitação, ele olhou, me liberou, falou assim, ó, vai com Deus, vai na paz. Eu falei, bom serviço aí para você, ou seja, estava tudo certo. Aí ele me liberou. E se tivesse alguma pendência, eu ia ser liberado? Não. Eu ia ter que ficar lá para resolver, né? E no casamento, pendências se resolvem. E no casamento não é diferente. No casamento, se tiver alguma pendência, a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Pode, esposa? Não, claro que não. Tem que resolver. Então, assim, o nome Blitz Conjugal foi inspirado nisso, né? Na Blitz propriamente dita, aqui nas ruas do Rio de Janeiro. A pandemia ainda existe, mas voltaram as Blitz. Enfim. E a Blitz Conjugal é um bate-papo franco, aberto e positivo sobre o dia a dia dos casais. Porque casamento é maravilhoso? É. Mas também tem problema, né? E a nossa intenção com a Blitz Conjugal é te ajudar a resolver os problemas, assim como um dia nós fomos ajudados a resolver os nossos problemas também. E os temas que a gente costuma trazer, apresentar, né, para a Blitz Conjugal são temas assim, meio que polêmicos, né? E a nossa intenção é tirar a polêmica, é facilitar. Correto, esposa? É descomplicar. Trazemos temas que, por mais que sejam difíceis, mas são importantes. Não, são importantes, são temas, assim, são coisas que muitas das vezes, né, passam desapercebidos e as pessoas deixam de resolver. E tem que resolver. A gente vai tratando aí, né, nos demais programas, está tudo editado, está tudo postado, olha. Tem o meu Facebook, que é José Jesus. Tem a página da Blitz Conjugal, Facebook da Blitz Conjugal. Tem no YouTube, nós temos um canal no YouTube também, Blitz Conjugal. Então assim, você que quer ver as anteriores, você que não assistiu ao vivo, as anteriores, entra num desses canais, ou no meu Facebook, José Jesus, ou no próprio Face, na página, né, no Facebook da Blitz Conjugal, ou lá no YouTube, tu bota lá Blitz Conjugal que vai aparecer todos os temas que nós temos lá. E o tema que a gente trouxe hoje, né, para não fugir à regra, também é um tema polêmico. Qual é, esposa? Relacionamento narcisista. Relacionamento narcisista. Complicado, né? Complicado. Isso aí dá pano para manga, dá vários panos para várias mangas, né? Relacionamento narcisista. Eu, porém, tenho uma tese. Eu acho que o ser humano tem sempre um lado um pouco narcisista. Assim, eu acho que todos nós temos um pontinho, né,
desse transtorno narcisista. Por quê? Isso é um transtorno. Porque se trata de você, né? Não que seja egoísta, egocêntrico, mas um exemplo. Também tem um pouquinho, né, de egoísmo, de egocentrismo, tem também um pouquinho. Nós vamos falar sobre isso, né? Com certeza, exatamente. E assim, a gente sempre baseia, não tem jeito, isso aí é a nossa fonte, a nossa principal regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Então a gente sempre baseia os nossos temas em algum trecho bíblico, em algum versículo bíblico. Que o versículo, o texto que nós vamos usar esta noite, né, encontra-se lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, fala do amor, versículos de 4 a 7, que diz assim, ó, você conhece, o amor é paciente, o amor é benigno ou bondoso, né? O amor não inveja, o amor não se vangloria, o narciso se vangloria, né? O amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira com facilidade, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo padece. 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7. Né? E assim, é muito comum hoje, né, a gente vê aí reportagens, a gente lê a respeito, né? Nos dias de hoje é muito comum pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como minha esposa, pessoas como você que está nos assistindo, pessoas que vai nos assistir posteriormente, né, pela madrugada, amanhã, depois que essa live for publicada, né? É muito comum, até pela carência, né, que existe hoje no mundo, pessoas estarem envolvidas em relacionamentos abusivos. Isso aí a gente vê toda hora. Reportagem, né? Toda hora se fala, né? Tem vários tópicos aí de relacionamentos abusivos, né? Então, assim, torna-se fácil, devido a isso, né? Devido a essa carência, devido à grande quantidade de pessoas que abusam de outras, né? Devido a isso, torna-se fácil, né? Uma pessoa está envolvida em um relacionamento com uma pessoa narcisista, né? E a síndrome narcisista, né? Quando a pessoa tem essa síndrome narcisista na sua vida, essa pessoa faz coisas para controlar o outro, para controlar o cônjuge, né? E o outro acaba aceitando, para não perder a pessoa, né? E isso é um sofrimento para a relação. Então, assim, é fácil hoje, né? A gente está envolvido no relacionamento narcisista. E, de repente, as pessoas que estão nos assistindo estão se perguntando, mas eu já ouvi falar nisso, esse negócio de narcisista, é aquele cara que só ficava na frente do espelho, não sei o que, se contemplando. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente vai explicar. Minha esposa, ela no início ela adiantou um pouquinho, mas a gente vai explicar o que é isso aí, o que é o tal do narcisismo, né? Narciso, na realidade, é uma teoria da psicanálise. Sigmund Freud, né? Mais conhecido como Freud, né? O psicanalista, desenvolveu essa teoria a partir de um mito que tem esse nome, um mito, né? Quando a gente estuda lá teologia, né? Tem uma matéria que é estudar, isso faz parte de toda a grade de todo o curso superior, a filosofia está inclusa lá, então a gente estuda N coisas, inclusive os mitos, né? E Narciso, Freud baseou, né, o estudo dele nesse mito, né, sobre esse personagem Narciso. Quem era Narciso? Segundo o mito, né, segundo a mitologia, Narciso era filho de uma ninfa. Olha só que coisa estranha, né? Narciso era filho de uma ninfa, que é uma espécie de uma fada, né, um ser aí elementar, né,
com um rio. Olha só, coisa impossível, né? Uma ninfa conceber de um rio. É meio complicado. Né? Eu estou passando para você o que é, né, o mito do Narciso, né? Narciso era um homem muito belo. Narciso era um homem muito bonito, um homem maravilhoso, e ele próprio, né, se achava tudo de bom, tudo isso. Os melhores, o the best ele se achava, né? E Freud, a partir disso, começou a desenvolver essa teoria baseado nessa personalidade. E assim, dentro da mitologia, um oráculo foi até a mãe de Narciso e falou que o dia que ele se enxergasse, o dia que ele se visse, ele ia morrer. Ele ia morrer. E assim, Narciso se achava aquilo tudo sem se ver. Imagine se ele se visse, né? E assim, você fala, aí dentro dessa história que eu te contei, essa historinha aí de mitologia, você fala, mas como é que ele, sem se ver, como é que ele se achava isso tudo? As pessoas ao redor dele, né? As pessoas ao redor dele o endeusavam, evidenciavam a sua beleza, a sua própria mãe, a ninfa, também evidenciava, dizia que o filho era tudo de bom, né? Então assim, o dia que ele se visse, ele ia morrer. E a mãe dele, para proteger ele da morte, quebrou todos os espelhos que ela tinha em casa e ela não permitia que ele se visse. Mas parece, se eu não me engano, isso aí já é uma coisa que eu li há um tempo atrás, parece que ele foi até o rio, né? Ele começou a se contemplar ali nas águas do rio, e quando ele se viu, ele caiu e se afogou. Enfim, esse é o mito do Narciso, no qual Freud baseou a sua teoria para falar de uma personalidade humana. E você sabia que existem pessoas assim? Como eu falei no início, acho que sobra um pouquinho para cada um de nós. Cada um de nós tem um pouquinho do Narciso dentro de nós, né? Fala aí um pouquinho. Sim, porque é importante você ter um autoconhecimento, você se conhecer. E existem 3 tipos, né, de comportamento narcisista. Existem 3. O patológico, né? Que é visto como patologia. Que é visto como patologia. patologia. Tem que ser tratado. Segundo a psicologia, apenas 1% da população sofre desse transtorno, né? E existem mais 2 classificações a menos, né? Esse é o patológico, que é 1%, mas existe mais dois tipos, 2 níveis de narcisismo, comportamento, né? Desse comportamento, transtorno. Então, eu estudando sobre esse tema, eu entendi que assim, que todos nós temos um pouco, né, desse sentimento, né, desse transtorno, porque não existe ninguém perfeito. Não existe perfeição. Na realidade, não. No ser, né? No homem. Então, eu falo homem abranjando as mulheres e todos. Até crianças e tudo. Porque não existe. A gente sempre vai falhar, vai deixar uma falha em algum ponto. Né? E a história do mito, né, grego fala dessa forma. Mas, segundo os estudos, né? Depois que Freud desenvolveu a teoria, outros, né, psicanalistas se aprofundaram mais, né? Não é o nosso objetivo, tá, entrar no campo da psicanálise. A gente vai estar baseado na palavra de Deus. Isso, nós vamos trazer a palavra de Deus que vai ter seu respaldo, né, para esse tema. E assim, o narcisista é um transtorno de personalidade, ou seja, antes de se tornar uma doença, é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. Ela está aqui no mundo, ela existe. Então o comportamento dela às vezes é muito egoísta, é muito egocêntrico. É verdade. Entendeu? E assim, não que todos os relacionamentos você vai, será que o meu relacionamento tem o narcisista, né, o narcista? Pode ser que não, porque pode ser até outro transtorno parecido, semelhante, mas de repente não seja o transtorno narcisista, entendeu? Aí surge a questão, Cássia, um exemplo, né?
isso do que nós falamos, que eu acho que as pessoas estão captando. Aí surge a questão, onde é que a gente identifica, né, o narcisista dentro do relacionamento conjugal, né? Deixa eu falar para você algumas coisas, né? Porque tudo isso que foi falado, né? Tudo isso que foi, nós falamos, tá dando um retorno aqui. Aí surge a questão, onde é que a gente identifica, né? Deu um retorno aqui na caixa de som, mas a gente vai voltar. Assim, gente, tudo isso que nós falamos, né? Todas essas questões que nós falamos, a gente quer focar no relacionamento, né? Então, talvez tenha surgido a pergunta aí dentro de você, né? O que é um narcisista? Como é que eu identifico se o meu cônjuge é narcisista, né? Narcisista é aquele alguém que não consegue ter empatia. O narcisista, ele não consegue se colocar no lugar do outro, na relação conjugal, tá? Na relação conjugal. Ele não consegue ter empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro, né? Ele não consegue ter empatia pelo outro, né? Ele não consegue gostar do outro. O Narciso, como dentro do mito ali, ele gosta de si mesmo. Ele gosta de si próprio, né? Ele gosta simplesmente que as pessoas gostem dele. Gostar mesmo, ele não gosta e nem ama ninguém. Ele ama que as pessoas fiquem aos pés dele. Como no mito, as pessoas ficavam ali de bobeira com ele, olhando aquele homem, contemplando aquele homem belo, e ele se sentindo tudo de bom. E o narcisista é assim, no relacionamento, ele faz questão que o outro se apaixone por ele ou por ela, né? Ame, para que ele possa se sentir amado, mas ele mesmo não tem condições de amar, né? É interessante isso, porque é uma pessoa muito voltada para ela mesma. Ele ama, né, demais a si mesmo. E não para o outro. Isso aí, ele ama demais a si mesmo, né? E assim, consequentemente, Cássia, isso aí é uma proposta de um relacionamento abusivo. Porque pensa bem, ele faz de tudo ali, ele chega, faz de tudo para a pessoa, para se sentir amado, né? Ele chega com aquele bom papo, ele chega com aquela boa aparência, ele chega fazendo com que a pessoa se sinta o máximo, e a pessoa acaba se apegando. Porque são pessoas muito comunicativas, muito atraentes, agradáveis, né? E conquistam, sabem chegar em qualquer ambiente, né? Então, assim, pensa bem, isso passa a ser um relacionamento abusivo, porque se você fez de tudo e aquela pessoa começou a gostar, até se apaixonou e começou a te amar, o certo, né, seria corresponder, mas ele não, ele faz questão de não corresponder. Ele faz questão de amar a si próprio, né? Ele faz questão de amar a si próprio. Ele até conquista assim com maior facilidade, mas por outro lado, mais pra frente ele vai te encantar, né? Porque quando você já está encantada por ele e ele percebe isso, né? Aí vem a terceira etapa, ele vai te descartar. Porque ele não admite, tem as etapas, porque ele não admite, né? De repente ser trocado, ele não admite os seus próprios erros, ele sempre entende que o outro que errou, ele não erra, ele é o centro das atenções, ele é o centro do universo, ele se sente dessa forma, ele se vê dessa forma. Ele tem até uma frase que está escrita aqui, né? Se acha mais lindo, mais belo, perfeito. Não aceita que o outro que está à sua volta seja melhor que ele. Não, realmente. O Narciso, ele ama demais a si mesmo em detrimento ao amor das outras pessoas, né? Olha que coisa interessante, né? E, assim, todas essas qualidades, né, que o narcisista tem, faz com que as pessoas se atraiam por ele, ou por ela. Principalmente nos dias de hoje, né? Onde há uma escassez, uma carência muito grande, né? O amor está em extinção, né? O doar está em extinção, que a gente pouco vê, né? Essa troca. Então ele se aproveita dessa relação,
né, desse contato. A intenção do narcisista é ser amado, não amar. E não só nessa área de amorosa. Ele pode estar nas redes sociais, ele pode estar no trabalho, uma atitude de um narcisista no seu trabalho, e você pode observar que ele é o melhor, só ele que sabe fazer, ninguém faz igual a ele. É verdade. Isso aí é muito egocêntrico, egocêntrico demais, dá conta. E é fácil de observar, porque também se torna assim, no relacionamento ou fora do relacionamento, a gente percebe com a pessoa que sente assim, inveja e sente inveja das outras pessoas. Se ele percebe que tem alguém sobressaindo mais que ele vai tentar apagar, né, esse alguém para ele sobressair. E acha que as pessoas são invejosas. E essa questão das etapas que você falou, né? São muitos detalhes. O narcisista, ele trabalha em 4 etapas, né? Quando ele conhece alguém, né? Quando ele começa a se relacionar com alguém, que são as seguintes. Primeira etapa, valorização. O narcisista, quando te conhece, ele te valoriza. Ele evidencia ali as suas qualidades. Isso tudo é um processo de conquista, né? Ele é bom nisso. Ele é bom nisso, ele evidencia as suas qualidades, ele te bota lá em cima. E quando ele vê que você já está no papo, está na mão dele, está no bolso dele, aí ele começa a segunda etapa, que é a desvalorização. Primeiro ele te valorizou. Te encanta, Primeiro ele te encanta, depois ele te desvaloriza. Ou seja, ele diz que você faz tudo errado, ele diz que a culpa é sua, ele diz que se o relacionamento não der certo, a culpa é sua, né? Ele começa a desvalorizar, ele faz o processo, primeiro ele valoriza, depois ele faz o processo inverso. Aí a terceira e a quarta, elas são parecidas, né? A terceira, ele te abandona, mas ele te abandona te convencendo que você é que é o culpado ou a culpada. Fala assim, eu estou deixando você porque você faz tudo errado, porque você a culpa é sua, você não serve para mim. Ou seja, ele é tão bom que ele convence a pessoa e a pessoa se sente culpada. E o quarto processo é muito instantâneo, é a troca. Ele te troca assim por outro ou por outra de uma forma muito rápida. Ou seja, valorização, desvalorização, abandono e troca. São as 4 fases que o narciso trabalha em cima do relacionamento. E sempre dizendo que a culpa é do outro. Só que quando o outro, né, que está se relacionando com o narcisista, descobre que ele essa pessoa é narcisista, né, sofre de transtorno, né, então a pessoa vai e observa isso e cai fora, se a pessoa descarta, for perspicaz, né? Quando ela observa, que ela percebe, então ela descarta esse relacionamento, ela sai fora desse relacionamento. Mas só que ele não aceita, gente boa. O narcisista, ele não aceita. Ele não aceita. Esse descarte, né? Ele não aceita. O que ele vai fazer? Reconquistar. Ele vai fazer tudo para se reaproximar de novamente. Você. Aí se reaproximar. A se reaproximar para dar o fim. Ele precisa dar o fim. Aí digamos assim, ele consegue, ele se reaproxima e consegue te reconquistar. Porque ele não aceita. Aí você pensa, ele mudou, ela mudou. Aí ele vai, não, ele é que tem que finalizar o processo, ele é que tem que dar o fim, entendeu? Então assim, é muito complicado, é uma personalidade, é um transtorno. Isso é muito complicado, Cássia, isso é muito complicado. Mas é fácil de observar agora que você está assistindo essa live, você está entendendo um pouco sobre esse transtorno, né? Mas assim, eu acho até muito legal a gente trazer esses temas para despertar assim, alguma coisa. Agora, quando o relacionamento, eu já me casei, eu já estou casado, eu já estou dentro do relacionamento, o que eu faço? Como é que a gente vai resolver isso? Porque quando é um relacionamento de namoro ou noivado, fica mais fácil eu acho assim, se você entende, né? Se você entende que você não tá apto ou apta, você é noivo ou namorado, né? Aí você identifica que o seu noivo
ou a sua noiva, ou o seu namorado ou a sua namorada tem essa síndrome de narcisista. Fica mais fácil você se desassociar, né? Você sair fora. Fica mais fácil. Se você entende que você não tem condições, né? Que o teu amor não é tanto assim para você encarar isso. Mas aí minha esposa fez uma pergunta chave. E quando você já está no relacionamento, você está casado, você passou aquele período de repente muito rápido de conhecimento, de namoro, você até observou algumas características, mas não quis enxergar, você não quis enxergar, você casou. E aí? Como é que resolve isso? Tem tratamento, né? Terapeuta. Profissional. Existe tratamento terapeuta para que você procure, né? Se for assim, se você estiver dentro, né, deste relacionamento e você for casado e você ama essa pessoa, e você pode procurar um tratamento terapêutico, um profissional da área para te ajudar. E nós temos também uma segunda opção que ela é tudo, né? Que é colocar em oração essa situação, porque o Senhor, ele transforma, o médico né? dos médicos, né? O terapeuta dos terapeutas. Só ele pode transformar realmente o homem, né? Fazer um homem melhor. E o Senhor faz. O Senhor muda o homem. Só o Senhor é capaz de mudar o homem, entendeu? Então, tem solução. Mas assim... Mas normalmente o relacionamento egoísta, egocêntrico, a gente pode observar no outro. Aí não chamar de transtorno narcisista, relacionamento narcisista, não, porque às vezes a pessoa até, né? Porque são 3 fases, né? São 3 ciclos, né? Segundo a psicologia. Então, 3 tipos, né? 3 tipos de transtorno narcisista. Então, tem aquele que tem como você se adaptar, conversar e procurar uma ajuda, né? Como eu já falei. Porque eu acho que todos nós somos um pouco, sabe? Um pouco, né? Acho que todos nós sofremos um pouquinho desse transtorno. Porque todo mundo se acha bonito, não se acha? Fica no espelho horas e horas. Todo mundo acha que é o melhor. As mulheres, né, que estão nos assistindo, ficam no espelho horas e horas. A gente vive corrigindo o outro. A gente vive corrigindo o outro porque o outro não fez certo, porque o outro não fez de acordo. Verdade. Né? Porque o outro não prestou atenção. Então você se acha que você é capaz e o outro não. Pera lá, né, gente boa? Tem alguma coisa errada aí. Então acho que eu conversando com uma pessoa sobre esse tema, sobre esse assunto, e uma pessoa falou pra mim, quer saber? Eu acho que todo homem tem um pouco de transtorno narcisista. Eu falei assim, não é só os homens que tem. As mulheres, tem mulher também que tem esse transtorno. Porque isso assim, de um modo geral, né? Mas ela falou assim, por quê? Porque já teve relacionamentos, né? Já teve vários relacionamentos que demonstrou que o outro, né, o cara demonstrou isso, que ele tinha realmente esse transtorno de narcisista. Então, narciso, né? Então, sobrou para os homens, mas homens que se defendam. Porque, também, quer te dar um exemplo? Tem mães que têm esse transtorno narcisista. Isso aí, bom exemplo, importante. E os filhos sofrem com importante. isso. Mães narcisistas. Mães narcisistas, por quê? Porque ela é mãe, ela vê a filha mais nova, jovem, e ela já está com a idade já mais avançada do que da filha, então ela não aceita, né? Que ela já está com a certa idade, já está madura, e a filha está ali com a flor da mocidade. Vira uma certa uma concorrência. Aí vira uma competição e não só vira uma competição, mas como uma perseguição. Ela começa a perseguir a filha. Eu já vi histórias sobre isso e é horrível, né? Para o filho, quando tem assim uma mãe com esse síndrome, né, de narcisista, porque uma pessoa que eu conheci, ela foi embora, saiu de casa. Por quê? Porque ela não suportava mais as implicâncias da mãe, né? Os transtornos da mãe. Porque a mãe queria ser ela. Chega o ponto até da mãe roubar o namorado da filha. Meu Deus. A coisa vai muito além. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, porque a gente está falando de relacionamentos, né? Que a gente trata com casais. Mas fica tranquila, gente boa. Você não está no relacionamento narcisista.
Mas se você tiver, Mas se tiver, tem solução, a tem palavra saída. de Deus, ela tem saída para todos. E esses versículos que nós lemos, né, vai totalmente no ponto contrário ao narcisista, porque nós lemos aqui que o amor ele não se alegra com a injustiça, ele não se porta inconvenientemente, ele se regozija com a verdade, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele tudo padece. Então assim, você que entende, que ama, e você entende também que o seu cônjuge, né, tem essa síndrome de narcisista, em primeiro lugar, ore a Deus, coloque diante de Deus, coloque esse desafio diante de Deus, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicanalista dos psicanalistas, e nada te impede, meu querido, minha querida, você está nos assistindo, de procurar um profissional, porque assim, o profissional, ele foi treinado, ele estudou ali 4, 5 anos, se especializou para te confrontar e para confrontar o outro. Então assim, primeiro você tem que orar a Deus para o outro, entender que realmente ele precisa de ajuda, e depois você procura um psicanalista, e esse psicanalista ele vai te confrontar e confrontar o outro. E então assim, existe solução? Existe solução. Existe solução. E assim, só para complementar a fala, normalmente são pessoas com autoestima muito baixa, baixíssima. Essas pessoas. Ela tem uma autoestima assim baixíssima, muito baixa, segundo a psicologia, né? E que ela transforma em alta, né? Por essa razão deste comportamento. Mas era para ser a pessoa com autoestima altíssima, né? Porque ele se sente, né? Ele é o grandioso. Melhor dos melhores. Ele é arrogante, né? Ele acha que todo mundo que está à sua volta é inferior a ele. Então, era para ele estar com a autoestima bem elevada, mas não. O problema está por ele ter uma autoestima baixíssima. Então, ele tira proveito, né? E assim, ele realmente se alimenta dessa questão de ser o supra-sumo, né? De ser o centro. Se achar que né? Ele acha isso lhe traz motivação até para viver. Porque é uma dependência, né? Virou, assim, tipo uma doença. E é isso. Mas tem solução. Eu queria estar orando, antes da gente finalizar, eu queria estar orando por você que nos acompanhou aí esta noite, né? Se concentre, se programe, você que está conosco aí, se programe, porque esse mês, né, e daqui para frente nós vamos fazer as quintas-feiras. A Blitz Conjugal como eu falei no início, é um bate-papo franco, aberto, positivo sobre as coisas de casais. Então assim, espero assim, em Deus, né, espero com o coração aberto que a gente, dentro desse tema, tenha ajudado, de repente, vive um relacionamento narcisista, também. Ou parecido. Ou parecido. Queria orar por você esta noite, você que nos assistiu. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque nós temos a certeza, Senhor, que esses temas abordados vêm direto do teu coração para ir de encontro aos corações que estão nos assistindo, veio de encontro aos nossos corações. Isso serve de entendimento para nós, isso serve de exemplo para nós. E que tu possas, Senhor, continuar usando nossas vidas para alcançar essas vidas que nos assistem. Você que hoje esteve conosco e de repente se vê num relacionamento abusivo, num relacionamento narcisista, tenha certeza que Deus é contigo, Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer inovar, Deus quer fazer novidade, Deus quer recuperar o teu relacionamento, Deus quer que teu relacionamento cresça e Deus quer que você seja bênção na vida de outras pessoas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite. Sê com todos os que estiveram conosco esta noite. Abençoa cada vida, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa que nos assistiu e que irá assistir essa live posteriormente. Senhor, que ao entrarmos nos lares das pessoas, Senhor, possamos entrar como voz de bênção, como voz de milagre, como voz de transformação, como voz de renovação. Senhor,
Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Queria agradecer aí a tua presença, você que esteve conosco. E essa noite estiveram conosco, né, o casal presbítero lá da nossa igreja, o presbítero Carlos Marim e a irmã Tereza, sua esposa, né? O casal aí já fizeram a blitz conjugal conosco. Um beijo no coração de vocês, né? Pastor Ramon Amorim, nosso grande amigo. Pastor Ramon Amorim, nosso grande amigo. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Geraldo Vital, lá da Igreja Batista em Unamar. Deus te abençoe, meu irmão. Tudo de bom aí para você, para sua família. A irmã Sueli Sena, né? O irmão Osvaldo Fernandes. O irmão Osvaldo Fernandes. Então, assim, que Deus te abençoe, que Deus possa falar mais ao seu coração. E na próxima quinta-feira, dia 8, tem Blitz conjugal. Amém. Glórias a Deus. Esperamos por vocês. Fiquem na paz aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Até lá, obrigada. Boa noite. Deus abençoe aí vocês.